Olá, e boas-vindas a mais este mergulho detalhado. É com um entusiasmo gigantesco que abrimos a nossa análise de hoje, porque vamos mergulhar de cabeça em um tema que afeta tipo milhões de pessoas diariamente. Uhum, afeta muita gente mesmo. Exato. Estamos falando da osteoartrite de joelho. E a grande missão deste nosso encontro é literalmente abrir a caixa de ferramentas da ciência moderna para entender o que há de mais avançado no alívio da dor crônica. E o mais empolgante aqui é o objetivo final dessa ciência, né? Não estamos falando apenas de métodos para sobreviver à dor do dia a dia. Isso. A medicina moderna foca em algo muito maior. As fontes apontam para o chamado PAS. Que, na sigla em inglês, significa o estado de sintomas aceitável para o paciente. Em termos práticos, é o alvo real de qualquer tratamento atual. O bem-estar absoluto de quem sofre com a condição. Exatamente. Aquele ponto onde a dor simplesmente deixa de ditar as regras da vida diária. Porque o cenário da medicina músculo-esquelética passou por uma transformação profunda, sabe? E muito conceitual. Até porque antes parecia tudo muito focado na mecânica, certo? Sim, e historicamente o tratamento para o desgaste articular sempre pareceu muito linear. Basicamente, a pessoa fazia fisioterapia tradicional, tomava um ciclo interminável de analgésicos. E quando a cartilagem acabava de vez, colocava metal lá dentro. Isso, substituía-se a articulação por uma peça de metal e plástico. Era uma visão quase de engenharia básica, mas a medicina avançou enormemente para uma filosofia de preservação biológica. O que é incrível de se ver nas pesquisas atuais. Com certeza, o grande foco das inovações atuais que vamos debater é criar estratégias robustas para alterar o ambiente interno do joelho. O objetivo é adiar ou até mesmo evitar por completo a necessidade de uma cirurgia de prótese total, utilizando métodos muito menos invasivos. Certo. Então vamos desvendar isso, porque logo no início dessa jornada, pelo que há de mais moderno, nós nos deparamos com uma quebra de paradigma enorme nas diretrizes. Aquela questão do paracetamol, né? Exatamente. Durante décadas, o paracetamol foi tipo um reflexo automático. Sentiu dor do joelho? Toma um paracetamol. Era o padrão absoluto em quase todas as casas. Mas os dados clínicos mais rigorosos mostram agora que esse medicamento tem demonstrado um efeito incrivelmente mínimo, tanto no alívio da dor quanto na melhora da função física de quem tem osteoartrite. E a reviravolta nas fontes é que as diretrizes médicas atuais já começaram a recomendar abertamente contra o seu uso rotineiro, justamente por essa falta de eficácia. O que é um choque para muita gente. E isso levanta uma questão importantíssima na prática clínica. Se o analgésico mais comum do mundo está sendo deixado de lado nas diretrizes internacionais, o que entra no lugar? Para garantir uma alternativa segura, sustentável e baseada em evidências, claro. Exato. E a resposta que ganhou um destaque fenomenal recentemente é a acupuntura. Isso me surpreendeu bastante lendo os materiais. Sim, porque as novas diretrizes clínicas não apenas a mencionam como uma terapia alternativa qualquer, mas a colocam no centro do cuidado. Comprovam rigorosamente que a acupuntura é muito superior à simples falta de tratamento ou ao uso de placebos. Entendi. Os ensaios clínicos demonstram uma eficácia tangível, né? Redução da dor aguda, diminuição daquela rigidez matinal incômoda que trava o movimento e uma melhora substancial da função física diária. Mas como isso funciona na prática? Para quem escuta e pensa em buscar esse tratamento, é só fazer uma sessão e a dor desaparece magicamente? Qual é a recomendação real da ciência para que essas agulhas gerem um impacto tão significativo? Essa é a parte fundamental para o sucesso. Não existe milagre de uma sessão única. O protocolo recomendado agora é muito claro e bem intensivo. Qual seria? Envolve ciclos contínuos de 4 a 8 semanas, com a frequência de 2 a 4 sessões por semana. E a explicação científica moderna para isso vai muito além das descrições milenares. Fisiologicamente falando, o que acontece lá dentro? A inserção precisa das agulhas atuar regulando o fluxo sanguíneo local. Isso otimiza a nutrição da articulação que está sofrendo. Mas o grande trunfo para a osteoartrite é a neuromodulação. Neuromodulação. Certo. A acupuntura reduz ativamente a resposta inflamatória e estimula o sistema nervoso central a liberar endorfinas e outros neurotransmissores. Eles alteram a sensibilidade à dor. O corpo passa a processar o sinal de dor de uma forma bem mais eficiente.
E há um detalhe clínico crucial que vi nas notas. Para quadros com sintomas realmente graves. Ah, sim, a combinação estratégica. Isso, a combinação da acupuntura com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, os famosos AINES, as fontes dizem que se mostra incrivelmente mais eficaz do que qualquer uma das duas abordagens de forma isolada. É a união de dois mundos. É impressionante como terapias milenares estão ganhando esse respaldo tão pesado da ciência moderna. Com certeza. Mas imagino que a nutrição e o combate à inflamação também precisem de um reforço de dentro para fora, através do que as pessoas ingerem. E isso nos leva à área dos compostos naturais e dos suplementos. Que é uma área cheia de promessas na internet, né? Totalmente. Mas o que a ciência tem descoberto de concreto sobre suplementação, para além dessas falsas promessas? A pesquisa clínica está olhando para a natureza com um rigor metodológico sem precedentes. Um excelente exemplo disso, que está nas nossas fontes, é o estudo conhecido como Atlas. O estudo Atlas. Conta mais sobre ele. Esse ensaio clínico não testou uma planta aleatória. Ele focou numa formulação altamente específica que combina 4 ingredientes. E quais são? A Boswellia serrata, que é uma resina botânica muito poderosa, o extrato de casca de pinheiro, a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, e o MSM, que é o metilsulfonilmetano. Nomes complicados, mas potentes. Sim. E o insight brilhante dessa pesquisa não é apenas a escolha desses elementos botânicos isolados, mas o conceito de sinergia entre eles. Sinergia? Tá. Mas o que torna essa sinergia tão especial no caso do joelho? Porque assim, olhando de fora, parece apenas um multivitamínico turbinado. Como esses 4 ingredientes conversam entre si? A inflamação na osteoartrite não é um botão simples de liga e desliga. É uma cascata incrivelmente complexa de reações químicas. Pensa como se fosse uma rodovia com múltiplas faixas por onde a inflamação viaja. Boa analogia. A genialidade dessa combinação do estudo Atlas é que cada um desses 4 elementos bloqueia uma via diferente dessa rodovia. A curcumina atua inibindo certas enzimas inflamatórias, como a COX-2, de forma muito parecida com alguns remédios de farmácia. E a Boswellia? A Boswellia foca numa outra via enzimática, chamada LOX. O extrato de casca de pinheiro atua como antioxidante profundo para proteger as células da degradação e o MSM entra fornecendo o enxofre necessário para manter a integridade do tecido conectivo. Ou seja, eles cercam a inflamação por todos os lados. Exato. Quando combinados com essa precisão, eles bloqueiam a inflamação por múltiplos ângulos simultaneamente, geram um efeito protetor sistêmico muito mais abrangente do que se fosse ingerido separadamente. Faz todo sentido. Mas pensando no dia a dia de quem nos escuta e talvez esteja com uma dor aguda extrema hoje, daquelas que impedem a pessoa até de descer uma escada. As crises agudas. Isso, esperar um protocolo de acupuntura ou a sinergia de um suplemento fazer efeito pode não ser suficiente a curto prazo. O que a medicina oferece para um alívio imediato e realmente potente que não seja ir direto para a cirurgia? Aqui é que a coisa fica realmente interessante pelo que li. É aí que entramos no território da tecnologia médica de ponta, especificamente um procedimento chamado crioneurólise. Crioneurólise. Que nome imponente! É uma intervenção que literalmente propõe congelar a via de transmissão da dor. Ao invés de usar bisturis para cortar ou alterar a mecânica do osso, utiliza-se a física térmica para modificar o sistema nervoso periférico ao redor da articulação. Espera. Congelar a dor parece excelente na teoria, mas isso não causa um dano permanente ao nervo? Como o corpo humano reage a um congelamento profundo sem sofrer consequências irreversíveis? Fiquei curioso com essa parte. O que é fascinante aqui é a precisão do mecanismo. A crioneurólise utiliza uma sonda fina, guiada por ultrassom, de forma milimétrica. E essa sonda é resfriada a impressionantes 88 graus Celsius negativos. 88 negativos? Isso é extremo. Muito extremo. Mas a sonda toca apenas os nervos sensoriais específicos que transmitem a dor do joelho para o cérebro. Aos 88 graus negativos, a estrutura interna do nervo sofre o que chamamos de degeneração waleriana. O que isso significa na prática? Basicamente, o fio de cobre que conduz o choque de dor se desintegra temporariamente, interrompendo o sinal na mesma hora. No entanto, e este é o ponto genial da biologia e da tecnologia juntas, a bainha de mielina,
Que é a capa protetora? Isso, a capa de plástico ao redor do nervo permanece completamente intacta. Ah, então é por isso que o nervo sabe exatamente o caminho para crescer de volta. É como se a estrada continuasse lá, apenas o trânsito de dor fosse interrompido. Precisamente. E como o nervo cresce lentamente, cerca de 1 a 2 milímetros por dia, esse bloqueio do sinal de dor dura de forma contínua por vários meses. Sensacional! É uma opção simplesmente brilhante para quem está tentando adiar uma cirurgia de substituição do joelho ou para pessoas com comorbidades graves que não podem ser operadas no momento. Compra-se tempo. Dá-se a elas meses de alívio contínuo e mobilidade, né? Para que possam, por exemplo, fazer uma reabilitação física muscular pesada sem estarem limitadas pela dor aguda a cada passo. Perfeito. É como colocar a dor em estado de hibernação para conseguir consertar os músculos em paz. E pensar nesses tratamentos extremamente localizados me faz lembrar das famosas infiltrações. Elas também evoluíram nas diretrizes atuais. Porque a injeção de corticoide sempre foi aquele tratamento clássico, de alívio rápido, mas muita gente reclama que o efeito passa muito depressa. A evolução nas injeções intraarticulares segue exatamente essa lógica de otimizar e prolongar o efeito biológico. O problema dos corticoides tradicionais em suspensão líquida é que, uma vez injetados, eles são absorvidos e saem rapidamente do espaço da articulação. E cai na corrente sanguínea. Exato. O alívio pode durar apenas algumas semanas. A grande inovação atual são as formulações de liberação prolongada. A farmacologia conseguiu encapsular o medicamento em matrizes de microesferas de polímero. Microesferas. Uma vez dentro do joelho, essas microesferas se degradam lentamente, liberando o princípio ativo aos poucos. Isso mantém uma concentração constante do medicamento, agindo diretamente na articulação inflamada por até 3 meses contínuos. E imagino que prender esse medicamento dentro do joelho por mais tempo, além de ser mais confortável por exigir menos agulhadas, traga um benefício de segurança enorme para o corpo todo, certo? Sem dúvida alguma. E se conectarmos isso ao quadro geral de saúde de quem sofre com artrose, representa uma evolução de segurança sistêmica, de forma muito especial para os pacientes diabéticos. Ah, faz todo sentido. Por causa da glicose. Corticoides tradicionais, caindo na corrente sanguínea, causam picos perigosos nos níveis de açúcar no sangue. Com a tecnologia de microesferas, a absorção para o resto do corpo é mínima. Isso permite tratar uma dor severa no joelho com anti-inflamatórios potentes sem desestabilizar o diabetes do paciente. Sensacional. E falando ainda em injetar substâncias na articulação, há um tema nas fontes que tem gerado muito debate e curiosidade. O PRP, ou plasma rico em plaquetas. O que exatamente é isso? Como a nossa própria biologia é usada a nosso favor e qual é o estado atual dessa terapia? O PRP é o ápice da ideia de medicina regenerativa baseada no próprio corpo. O procedimento começa com uma simples coleta do sangue da própria pessoa. Como num exame de sangue comum. Isso. Esse sangue é colocado numa centrífuga especializada que gira em alta velocidade para separar os componentes. Os glóbulos vermelhos vão para o fundo e no topo fica um plasma dourado incrivelmente concentrado com plaquetas. E as plaquetas são importantes por quê? Elas são, essencialmente, os paramédicos do nosso corpo. Estão repletas de fatores de crescimento e proteínas curativas. Ao injetar esse concentrado de volta no joelho desgastado, a intenção é inundar o ambiente doente com os fatores biológicos necessários para reduzir a inflamação. E promover a reparação do tecido, né? Exatamente. Os dados clínicos de longo prazo mostram que o PRP consegue melhorar significativamente a função física do joelho num horizonte de 6 a 12 meses. Olha, se usa o próprio sangue e tem esses fatores de crescimento fantásticos, parece um cenário perfeito. Qual é a pegadinha aqui? Por que ainda existe debate sobre o PRP na comunidade médica se os resultados a longo prazo são bons? O grande desafio que ainda mantém parte da comunidade científica cautelosa é a padronização do preparo. Como assim? Diferentes clínicas usam máquinas diferentes, com velocidades de centrifugação distintas e kits de preparo muito variados. Isso significa que o plasma rico em plaquetas feito em um hospital pode ter uma concentração de células completamente diferente daquele feito na clínica da esquina. Entendi.
Falta um controle de qualidade universal. Essa falta de uniformidade faz com que a eficácia clínica possa variar dependendo de como e onde o procedimento é realizado. O desafio atual da ciência não é provar que o PRP funciona, mas sim padronizar a receita exata para garantir o mesmo resultado excelente sempre. É fascinante ver essas barreiras que ainda precisamos cruzar. Mas olha, se o PRP já parece avançado ao usar o nosso próprio sangue, vamos olhar um pouco mais para frente nas nossas fontes de hoje. Existe uma forma de não apenas tratar o joelho com substâncias externas, mas de ir lá e reprogramar as células da articulação para que elas próprias resolvam o problema. Sim, e é exatamente para essa fronteira que a medicina está caminhando com a terapia gênica. Estamos entrando num campo que beira a ficção científica, focado em moléculas em estudo como a PCRX-201. O conceito revolucionário aqui não é introduzir um medicamento químico comum, certo? De jeito nenhum. O objetivo é alterar o comportamento fundamental da célula articular. Espera, vamos simplificar isso para garantir que eu me entendi e que quem escuta também consiga visualizar. Quando você diz PCRX-201 e terapia gênica no joelho, estamos falando de injetar um vírus modificado ou pedaços de DNA. Como essa informação genética cruza a membrana e entra na célula da cartilagem para mudar o comportamento dela? A analogia perfeita é a de um cavalo de Troia, mas com propósitos curativos. O PCRX-201 utiliza o que chamamos de vetor viral adeno-associado. Um vírus que não causa doença? Exato! Os cientistas pegam um vírus inofensivo, removem todo o material genético que causaria qualquer problema e inserem dentro dele um manual de instruções genético para produzir uma proteína anti-inflamatória extremamente potente. Uau! Quando esse vetor é injetado no joelho, ele usa sua capacidade natural de entrar nas células da articulação e deposita esse novo manual de instruções diretamente no núcleo celular. Então ele ensina a célula a se defender sozinha. A partir desse momento, a própria célula do joelho é reprogramada. Ela começa a fabricar continuamente substâncias biológicas capazes de combater a inflamação e interromper o processo de destruição da cartilagem. Em essência, transforma-se a articulação doente numa minúscula fábrica autossuficiente do seu próprio remédio. Isso é absolutamente espetacular. Transformar o próprio corpo na fábrica da cura é a definição pura da medicina do futuro. Mas, enquanto essas terapias genéticas ainda percorrem os anos necessários de ensaios clínicos rigorosos, nós precisamos pensar na realidade imediata. Sim, no que está disponível hoje. E uma coisa que a ciência atual prova é que manter a consistência de qualquer tratamento é muito difícil. Como a inovação tecnológica está ajudando as pessoas a manterem a rotina de cuidados hoje em dia? A tecnologia digital chegou para resolver exatamente esse calcanhar de Aquiles da medicina, que é a adesão contínua ao tratamento e a continuidade do cuidado. Nas fontes, temos o caso do eBitOA. Certo? Esse mesmo. Programas de saúde digital inovadores como o eBitOA têm demonstrado resultados surpreendentes. E não estamos falando de procurar vídeos genéricos na internet. São plataformas que utilizam aplicativos dedicados e até o envio de mensagens de texto tradicionais, o bom e velho SMS. E isso funciona? Funciona muito bem para criar um elo inquebrável com o paciente. A mecânica desse sucesso baseia-se no monitoramento diário da dor e da mobilidade, aliado a um diálogo assíncrono constante com fisioterapeutas reais. Mas um aplicativo acompanhado de mensagens de texto realmente consegue superar uma sessão presencial? Porque, convenhamos, parece algo tão simples diante de microesferas de polímero e terapias genéticas. A genialidade está justamente na simplicidade de resolver o comportamento humano. Manter uma rotina de exercícios físicos, de reabilitação quando se está sozinho e sentindo dor em casa é psicologicamente muito desgastante. É muito fácil desistir. O aplicativo cria uma ponte de encorajamento diário. Se a dor piorar, o fisioterapeuta ajusta a carga do exercício remotamente. E o mais importante de tudo, isso democratiza o acesso. É verdade, nem todo mundo consegue ir na clínica toda hora. Nem todo mundo tem tempo para se deslocar 3 vezes por semana, fora os custos de transporte e das próprias consultas. A tecnologia digital elimina barreiras logísticas e financeiras gigantescas, colocando o suporte especializado na palma da mão de quem precisa.
Garantindo que o exercício terapêutico, que as diretrizes apontam como o padrão ouro na osteoartrite, seja feito com consistência real. Exatamente. A adesão muda tudo. Então, o que tudo isso significa, no final das contas, para quem escuta e sofre de dor crônica? Depois de mergulharmos em sinergias de plantas, agulhas, congelamento de nervos a 88 graus negativos e vírus modificados, qual é o grande quadro que se forma na nossa análise de hoje? Se conectarmos todas essas inovações ao panorama geral, a mensagem mais poderosa que emerge é que a fase de aceitação passiva e resignação diante da dor crônica acabou definitivamente. A transição daquele modelo mecanicista antigo para essa era de preservação biológica oferece um leque extraordinário. Não precisamos mais apenas aceitar que o joelho gastou. Não mesmo. A mensagem central para quem sente que já tentou de tudo e continua limitado é a necessidade de buscar informação atualizada e questionar os métodos puramente convencionais. A dor não precisa ser um destino quando a ciência está trabalhando incessantemente para criar pontes biológicas, tecnológicas e digitais rumo ao bem-estar contínuo. É uma perspectiva muito fortalecedora. Saber o que compõe a caixa de ferramentas da medicina moderna é o primeiro passo para retomar o controle da própria saúde.